Aqui nós temos o multímetro. Esse aparelho pode ser utilizado para medir tensão e corrente elétrica em circuitos, além de resistência, indutância, capacitância, temperatura, frequência e entre outros. Aqui nós temos o botão Power, que liga o aparelho. Clicando novamente sobre esse botão, uma luz é acendida, e se nós clicarmos novamente, essa luz se apaga. Aqui nós temos as entradas do multímetro, e aqui nós temos o ponteiro, que permite selecionar qual é a função que vai ser utilizada durante a medição. Aqui nós temos o botão DC/AC. Nós selecionamos DC quando nós estamos utilizando o multímetro em um circuito de corrente contínua e utilizamos AC quando nós estamos utilizando o multímetro em um circuito de corrente alternada. Na parte de baixo nós temos as entradas do multímetro e, de acordo com a medida que será feita, nós devemos escolher as portas apropriadas. Aqui nós podemos observar o ponteiro do multímetro e é através dele que nós selecionamos qual é a função que vai ser utilizada. Então, nós podemos medir tensão elétrica, corresponde à letra V, corrente, aqui nós temos o símbolo A, indutância, símbolo L, capacitância, símbolo F, resistência, o símbolo Ohm. Também podemos medir temperatura em graus Celsius e também podemos medir frequências. Agora aqui nós temos dois resistores com valores de resistência diferentes. Nós vamos determinar a resistência de cada um deles utilizando o multímetro. Então aqui eu tenho o primeiro resistor, eu vou conectar uma das pontas na entrada comum e a outra ponta na entrada onde nós temos o símbolo da resistência, que é a letra grega Ohm. Em seguida, eu vou selecionar uma das escalas de resistência. Podemos ver que a resistência desse resistor é de 147,5 kΩ. Aqui nós temos outro resistor, o segundo. Nós vamos medir a resistência desse elemento também. Podemos ver que ele possui um valor de resistência menor e é igual a 55,6 kΩ. Agora nós temos um capacitor. Nós vamos medir a capacitância desse elemento. Aqui nós temos dois fios que vão ser utilizados para essa medição. Então, nós vamos conectar a parte posterior de um deles em um dos terminais do capacitor e a outra ponta será conectada aqui na entrada comum. Seguido o fio vermelho, novamente a parte posterior, conectada no outro terminal do capacitor e a sua outra ponta é colocada aqui na entrada miliampere. Ligamos o multímetro e agora nós vamos selecionar aqui uma escala de capacitância.
representada pelo símbolo F. Observe que a capacitância desse capacitor é de 2,2 microfarad. Agora aqui nós temos um indutor que possui um núcleo de ferro e nós desejamos medir a indutância desse elemento. Então, nós conectamos a parte de trás de um fio preto em um dos terminais. Em seguida, conectamos a outra ponta na entrada comum. Pegamos um fio vermelho, conectamos a parte posterior no outro terminal do indutor e conectamos a sua outra ponta na entrada de miliampere. Agora nós vamos selecionar a escala de indutância, representada pela letra L, que melhor se ajusta para a nossa medida. Podemos ver então que a indutância desse indutor é de 57,6 mH. Aqui nós temos um circuito formado por um gerador de funções que produz uma tensão contínua. Nós temos 2 resistores associados em série e agora nós vamos medir a tensão em cada um dos resistores e em seguida vamos medir a corrente que circula nesse circuito. Para medir a tensão em um elemento do circuito, nós devemos associar o multímetro em paralelo com a resistência. Nós podemos ver que a tensão no primeiro resistor é de 1,103 volts. Podemos ver que a tensão no segundo resistor é de 1,891 volts. Agora nós vamos medir a corrente nesse circuito e para isso nós precisamos colocar o multímetro em série com os demais elementos do circuito. E nós podemos perceber que a corrente nesse circuito é de 0,033 mA. Aqui nós temos um diagrama do circuito utilizado. Nós podemos perceber que a soma das tensões nos resistores é igual à tensão gerada pela fonte. Caso você utilize o multímetro para medir corrente, procure realizar cálculos prévios para selecionar qual será a melhor entrada, se será a entrada de miliampere ou a entrada de ampere. E ao utilizar o multímetro para medir tensão em algum dos elementos do circuito, procure observar se os cabos estão nas entradas corretas para medir tensão, pois caso os cabos estejam nas entradas para medir corrente, isso pode danificar o multímetro.